O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos nos sentar um minutinho, caríssimos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. É muito bem-vindo também você que nos acompanha através do Facebook. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe com seus contatos esta Santa Liturgia. Celebramos no dia de hoje a memória de São Maximiliano de Maria Kolbe. E a liturgia apresenta-nos esse bonito evangelho, onde o Senhor defende a indissolubilidade do matrimônio e também defende que algumas pessoas não se casam por iniciativa divina, dedicando-se ao reino. No evangelho de hoje estão contemplados as famílias, aqueles que receberam o matrimônio, e também os sacerdotes, que não se casam não porque não têm a abertura à vida, mas por dedicação plena ao reino de Deus e à evangelização. Alguns não se casam porque não têm vocação para o casamento, outros porque se fizeram assim, e alguns ainda porque fizeram-se incapazes disso por causa do reino. Nessa Semana da Família, nós recordamos a beleza de termos a nossa família. A família é a base da sociedade. E para que essa base seja sólida, é necessário que a família esteja inteira, intacta. É evidente que em nossas famílias existem problemas todos nós temos, mas devemos olhar para Jesus e perceber que nele está a solidez, a firmeza que precisamos para que a nossa família também se solidifique. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade também caminha a duras penas. Hoje nós fazemos memória de um santo que é um grande apóstolo da família. São Maximiliano de Maria Kolbe foi um exímio devoto da Virgem Imaculada, um frei franciscano que viveu por volta da década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele morava na Polônia e, como era um frei bastante influente, logo foi preso pelo exército nazista e foi conduzido para o campo de extermínio na cidade de Auschwitz. E lá foi submetido a trabalhos forçados, juntamente com todos aqueles que eram excluídos e perseguidos pelos nazistas, judeus, alguns católicos, cristãos, padres, pastores e outros tantos que foram perseguidos por este triste regime. A história de São Maximiliano é interessante. Quando ele era criança, ele teve uma visão da Virgem Maria. E nessa visão, ele via Nossa Senhora mostrando e oferecendo duas coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. E ela pedia para que São Maximiliano escolhesse. E ele, enquanto criança, viu aquelas duas coroas e eram ambas bonitas, ele escolhe as duas. Fala, eu quero as duas. E a Virgem Mãe de Deus então afirma para ele em visão. Fala, ó, uma é a coroa da castidade, a outra é a coroa do martírio. Tu escolhestes as duas,
pois receberás então ambas as coisas em sua vida. E foi o que aconteceu. A coroa da castidade ele recebeu porque tornou-se padre. E a coroa do martírio recebeu no campo de concentração de Auschwitz, num dia em que um prisioneiro havia fugido do campo de concentração. E era uma norma dentre os nazistas de que a cada prisioneiro que fugisse, 10 seriam mortos para dar exemplo aos demais. Então fugiu um prisioneiro e o soldado nazista vai escolher 10 para morrer como um sinal, um exemplo de que não se podia fugir. E daí escolheu 9 e o 10º escolhido foi um pai de família, que prostrou-se aos pés do soldado e falou assim: olha, não me mata porque eu tenho filhos e tenho esposa. E o padre Maximiliano deu um passo à frente e falou: olha, deixa ele viver que eu morro no lugar dele. E desse modo São Maximiliano foi conduzido a um bunker onde ficou sem comer por 14 dias. Nesses 14 dias, os seus colegas morreram todos de fome, de inanição. São Maximiliano, muito fraco, ainda estava vivo. E daí o soldado, então, injetou ácido nas veias de São Maximiliano. E desse modo, ele acabou fazendo a sua Páscoa para a eternidade. Um padre que foi um mártir das famílias, que deu a sua vida por um pai de família. Que nós sejamos capazes, de a exemplo desse grande santo, também sermos capazes de morrer por Jesus Cristo, que vive nos nossos irmãos e irmãs necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.